Olá, sejam muito bem-vindos ao Delegados na Escuta, um papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. Gostaria de agradecer a Andresa Farias, do Estúdio Animarri da 13, e a Aracaju 24/7 pela minha produção de hoje. E hoje divido a minha bancada com o Gabriel. Ele já vai dizer aqui para a gente qual é o BO de hoje, Gabi. Vamos lá. Primeiro agradecer, né, Renata, aqui essas intimadas especiais, já referendando que o tema de hoje, né, desse nosso BO é investigação de crimes cibernéticos e roubos e furtos. Então, convidamos as maiores autoridades para falar sobre esse assunto. Amigas queridas que compareceram sem qualquer tipo de condução coercitiva, espontaneamente estão aqui, vieram atender esse nosso chamado de pronto. E hoje estamos aqui, então, com a colega Maria Pureza Machado, que é da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, e Tereza Simoni, que é, o nome de artista, né? Que é da Delegacia da DEROF, da Delegacia de Roubos e Furtos. Então, nós temos esse prazer de dividir a bancada com essas colegas lindas, qualificadas, competentes e que trarão um pouco mais desse assunto para a gente hoje. Para rapidamente falar aqui sobre essa biografia, que é extensa e importante, eu vou rapidamente dizer aqui que a colega Tereza Simoni começou lá em Carmópolis, inclusive já trazendo aqui, Renata, essa sintonia delas é antiga, viu? Desde a academia de polícia e depois nas suas primeiras unidades policiais. Então, Tereza começou lá em Carmópolis, depois foi delegada da Barra dos Coqueiros, roubos e furtos de veículo, delegacia de turismo, primeira e quartas delegacia metropolitana, diretora do DENARC, diretora do DHPP 2 vezes, né, estando por lá 9 anos consecutivos e atualmente está na DEROF. Uma colega extremamente qualificada e que vai ter pano para manga esse nosso papo de hoje. Já a nossa querida Maria Pureza Machado, Purezinha, como nós carinhosamente chamamos, começou, né, o seu tempo de polícia lá, eu não posso nem dizer que já tem mais de 23 anos, porque o pessoal vai achar que houve trabalho infantil, né? Começou aos 12. Então, Pureza começou lá em Maruim, depois passou pelo COP, dividimos juntos o DIPOL, né? Passamos um bom tempo juntos no DIPOL. Também esteve à frente da delegacia de defraudações, a época era defraudações e crimes cibernéticos, DACAV, trabalhando lá no DAGV, DENARC, DRFV, roubos e furtos de veículos, né? DHPP, homicídios e, por fim, atualmente acompanha aí, titulariza aí a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Belo currículo das duas, né? Belo currículo. Meninas, posso chamar assim essas nossas meninas, sejam bem-vindas a esse nosso bate-papo. Tem muita coisa boa para a gente conversar hoje, né, Ana? Obrigada, meninas, por terem vindo. Um prazer enorme estar hoje aqui com vocês. Eu confesso que estava ansiosa por esse episódio, porque é um tema que desperta muito a atenção das pessoas, não só a curiosidade, mas a atenção mesmo, porque são situações que fazem parte do nosso dia a dia cada vez mais, principalmente os crimes cibernéticos, né? A gente vem sofrendo aí com esses golpes constantes e eu acho que hoje a gente vai conseguir ajudar muita gente, esclarecer muita coisa, né? Então, estava bem ansiosa para esse nosso bate-papo. E eu queria que vocês já começassem dizendo como é que funciona. Eu sei que vocês trabalham em um departamento, né? Além da Delegacia de Repressão de Crimes Cibernéticos e DEROF, a gente tem mais uma delegacia que funciona lá no DEPATRE, né? Então, eu queria que vocês dissessem aqui para a gente como é o funcionamento do DEPATRE e o que é o DEPATRE. Posso começar, Tereza? Sim. Primeiro, quero agradecer Renata, Gabriel, a Tereza, é uma honra estar aqui com vocês. E, assim, o DEPATRE é o Departamento, né, de Combate a Crimes contra o Patrimônio. E estamos lá, eu, né, atualmente na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, Tereza, roubos e furtos. Temos a defraudações, que trata dos crimes envolvendo fraude, principalmente estelionato, o furto mediante fraude, mas de uma forma tradicional. Temos também a Delegacia do Consumidor, que está lá com o Baronto, né, com o diretor do departamento. Então, a gente está, que antigamente era a Paulinta, agora é a Consumidor, está lá, e a Paulinta está com a Turismo. Então, a gente tem uma equipe que trabalha no mesmo local, isso é muito legal, porque a gente tem a condição de
às vezes dividir nossas angústias, trocar ideias, e isso é muito importante com colegas que são, assim, parceiros. A Delegacia de Crimes de Repressão a Crimes Cibernéticos, realmente, Renata, como você pontuou, é muito importante a gente falar, né, crimes cibernéticos antes pandemia e pós-pandemia. A gente percebeu ao longo dos anos uma evolução, né, um uso maciço da internet, que foi, né, exponencialmente utilizado, cresceu bastante com o advento da pandemia. Então, veio a pandemia e aí nós automaticamente passamos a fazer nossas rotinas todas pela internet. Movimentações bancárias, enfim, estudar pela internet, né, trabalhar pela internet. E com isso vieram os crimes cibernéticos. Todo lado bom tem o lado ruim. E a gente se depara hoje com o crime cibernético de forma assim que a gente não é só porque a gente não tem informação, é porque nós vivemos com a internet. Os carros automatizados, né, a nossa casa automatizada. Então, cirurgias, doenças sendo tratadas de forma, né, que é usada a inteligência artificial, que está agora muito em voga, é alvo agora de um projeto de lei para regulamentar a atuação das plataformas digitais no país e também a inteligência artificial, que é um desafio, né, que está aí batendo na porta da gente. E, realmente, o crime cibernético relacionado para o prejuízo econômico é o que mais está sendo abordado pelo criminoso, né? Então, a gente se depara hoje com uma velocidade do crime, porque hoje em dia a gente não tem como controlar o espaço físico, porque a gente pode estar acessando uma tela e estar em qualquer lugar do mundo, né? Com um número de pessoas, assim, assustador. Então, por que o crime cresceu, o crime cibernético, voltando por viés do crime estelionato digital, furto mediante fraude digital, eletrônico, e a invasão de dispositivo, que na verdade é vamos dizer assim, um degrau para o estelionato, um degrau para o furto mediante fraude. Vai ser mais uma questão de tipificação mesmo, de enquadramento legal, mas que o objetivo é sempre o prejuízo econômico. É um crime dinâmico, né? Um ambiente muito ainda inexplorado, muito rico. E por conta disso, o que acontece? O autor do delito, né, utilizando-se de bastante perspicácia e inteligência para o mal, ele acaba induzindo a vítima, envolvendo a vítima de forma tal que até uma vítima que já caiu numa fraude, ela pode cair novamente, a depender do estado emocional dela, daquele momento que ela esteja, né, daquele momento que ela seja abordada pelo autor e como ela esteja. Então, qual é uma maneira assim que a gente possa, né, identificar? Fraude bancária eletrônica é um tipo de crime que a gente tem investigado bastante e que a gente percebe que é a preferência do autor do crime cibernético, da fraude bancária eletrônica. A gente não vê mais assalto a banco, a gente não vê mais sequestro de gerente, a gente não vê mais, em seguida, explosão de cash. A gente não tem mais. Inclusive, você falando isso, a gente fica pensando assim que diminui um pouco a atribuição da DEROF e aumenta a de repressão a crimes cibernéticos, né? Porque à medida que está aumentando exponencialmente os crimes na internet, que é o que a gente vê, eu acho que inclusive daqui a pouco a gente vai precisar ampliar um pouco a DRSCC, porque vai ficar pequena. Concordo. Né? Por favor. Já. E aí eu fico pensando, né? A DEROF, por outro lado, eu sei que os crimes que vocês trabalham são bem complexos, né, Tereza? Mas assim, sem querer falar em diminuição de trabalho, porque eu sei que a gente tem muito trabalho, mas eu acredito que trabalho sempre vai existir, né? Trabalho para a polícia sempre vai existir. Mas isso é uma realidade. O crime vai migrando. E isso é interessante. Por quê? Porque nesse tipo de delito, né, que envolve internet, não há violência, o lucro é muito maior, né? A quantidade de vítimas que eles atingem é muito maior, pode ser em qualquer parte do país. Então, isso vai migrar, está migrando para os crimes cibernéticos. Por outro lado, a atribuição da DEROF
nós ainda continuamos com crimes de alta complexidade, de roubos com montante alto, investigamos crimes de latrocínio, crimes graves de latrocínio, de tentativa de latrocínio, que são cometidos aqui em Aracaju, em Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Então, ainda temos uma gama de serviço muito grande e trabalhamos com muito afinco nesse sentido. Inclusive, trabalhamos até um dia desse, veio até um questionamento sobre a atribuição da DEROF com relação a um crime que ocorreu numa secretaria do Estado, né, que ocorreu num prédio da Secretaria de Educação. Se era possível a DEROF apurar. Se foi possível apurar, sim, porque aquele crime poderia ter sido praticado por alguém que trabalhasse no setor, na Secretaria de Educação, como poderia ser uma outra pessoa alheia fora, que não trabalhasse ali. Então, foi possível que a DEROF pudesse atuar nesse caso. Até porque foi um crime contra o patrimônio. Contra o patrimônio. Agora, o sujeito passivo foi o Estado. O Estado. Porém, foi um crime contra o patrimônio. Exatamente. Né? E tem totalmente a ver com a temática da delegacia. Com certeza. E, além disso, atuamos principalmente nos casos de latrocínio, que são casos graves, são crimes praticados contra pessoas que estão ali, que muitas vezes entregam o seu bem e ainda assim são mortas na ação delitiva. Eu queria aproveitar, Teca, para perguntar para você uma coisa. Você foi falando, você, Purezinha, foram falando e eu pensando, mesmo com tanta informação, mesmo com a mídia divulgando situações de golpes que acontecem no dia a dia, ainda há uma incidência muito grande, né? Tanto acredito que do ponto de vista dos crimes cibernéticos, quando roubos e furtos também, e já aproveito para trazer um caso meu. Todos os dias eu recebo ligações, Pureza, de uma pessoa que diz assim, é o sistema de alerta do Itaú, não tenho contra o Itaú, sistema de alerta do Nubank, e aí assim vai, e os números, assim, que seriam números corporativos, 0300, e aí a gente fica com essa situação. Esses dispositivos são, digamos assim, manipulados para que a gente vá cair num golpe como esse. Então eu queria saber duas coisas. Primeiro, por que com tanta informação ainda as pessoas continuam sendo vítimas de crimes dessa natureza? E se de fato, aí já serve até como alerta para a população, se essas chamadas recorrentes dizendo de bancos que nós, né, não temos sequer conta, se isso aí pode ser uma situação de golpe, alerta de spoiler logo aí, para se vai ser algum tipo de golpe. Eu até posso falar um pouco, mas acho que Pureza tem mais propriedade. Eu posso falar porque, como eu também atuo no plantão do DEPATRE... A sintonia de vocês, inclusive, acontece dentro do departamento, acontece, né? bastante. E não só por causa do plantão, nós estamos sempre em sintonia. Eu sempre estou em busca de conhecimento com Pureza. Pureza é expert nessa parte de internet, de crimes cibernéticos. Ela sempre está ali à disposição e a ajudar. A gente está sempre trocando informações. E isso é interessante porque você diz assim, não é possível que essa pessoa caiu nesse golpe, não é possível, aquele golpe da OLX que é difundido, muito difundido pela imprensa. Aí você diz, toda semana alguém cai e registra boletim de ocorrência no DEPATRE. Aí você diz assim, não é possível que alguém caia nesse golpe. E cai. E acho que a grande arma para combater esse tipo de crime é a informação. É isso que a gente tem que combater. Dando informação para que as vítimas, as possíveis vítimas, não caiam mais. E aí eu acho que Pureza tem muito mais a acrescentar com relação a isso. Essa questão dos números que a gente recebe, as ligações, né, existe um software que o fraudador utiliza, que a gente chama de spoofing, que eles mascaram o número de telefone do banco que eles querem para dar credibilidade na abordagem. Então,
E por que que... Então, isso já é um ponto, né? E por que que as pessoas vivem caindo mesmo, né, já sabendo de tanta informação? Porque vai depender da abordagem que o autor do crime ele utiliza. Então, eles vivem numa constante mudança na utilização da engenharia social, que é o que a gente chama, que é a técnica de convencimento, de envolvimento da vítima. Então, por conta disso, eu digo sempre que qualquer um de nós pode ser vítima e não existe uma regra, nenhuma segurança. A melhor forma da gente procurar uma segurança nesse ambiente virtual que a gente vive é sempre se informando como é que está atualmente sendo a abordagem utilizada pelos autores do crime cibernético. E eu ia perguntar exatamente isso, por exemplo, o que é que a gente pode fazer para evitar cair num golpe desse? Essas ligações mesmo, né? Elas são perigosíssimas, porque eles estão cada vez mais especializados, né? Então, quando eles entram em contato com a gente, é impressionante como a gente já tem uma série de dados a nosso respeito. Isso. Então, realmente, eles estão cada vez mais com a lábia pronta para pegar a gente, né? E ninguém está livre. E aí, eu queria que você desse assim, uma luz aqui para a gente, você que está acostumada, que é especializada, né, no tema, pudesse contribuir um pouco com as pessoas, né, para o que pode ser feito para evitar que a gente caia nesses golpes. E complementando, nessa situação, me diziam assim que ali na 25 de março vendiam CDs, na época hoje já deve ser pendrive, né? Mas com os dados cadastrais de 200 situações. Então é impressionante, CPFs e tudo, é impressionante como eles tendo acesso a essas informações, eles acabam convencendo. Depois eu me lembrei de um caso aqui, mas eu vou deixar a Pureza falar para a gente puxar isso. Que eu já liguei, inclusive, para o Nubank. Eu falei, meu limite do cartão do Nubank é R$0. E o cara comprou, supostamente, segundo a ligação, R$2.000. Usou o limite, mas eu não tenho limite. Aí o banco, não, isso é fraude mesmo, tentativa, né? Porque a gente fica esperto. Sim. Então conta pra gente aí, Pureza, como é essa história. Então, no tocante às informações privilegiadas a nosso respeito, o hacker, né? Que é aquele profissional com autoconhecimento técnico nessa área de informática, de comunicação na internet, e o que é que ele faz? Ele vai invadir banco de dados. Então, nós temos banco de dados hoje em N lugares. Então, a gente tem banco de dados na Receita Federal. Então, temos e-mails que a gente usa para vários aplicativos. E, uma vez com a senha vazada, certamente, a maioria, né, 99% da população usa o mesmo e-mail, a mesma senha para aquele e-mail em todos os aplicativos. E aí, uma vez vazada a senha em um lugar, vai vazar em todos os outros lugares. Então, o que é que acontece? Ou compra, o hacker, geralmente o que é que ele faz? Ele sente prazer em invadir e obter esses dados e passa adiante, é terceirizado o serviço. Então, quem compra essas informações do hacker que já invadiu algum banco de dados ou vários bancos de dados, de posse dessa informação privilegiada a nosso respeito, vem a segunda fase da fraude, que é justamente a engenharia social. Eles trabalham com a técnica do pânico. Você reconhece uma compra no valor de tanto? Isso, exatamente. Como assim, né? Como assim? E aí, exatamente. Você disse assim, não, pelo amor de Deus, não. Se você não reconhece, já lhe induz a clicar num link ou a ligar para um 0800, e aí você vai dar no automático. Eu não reconheço, né? E aí quem está atendendo uma falsa central, isso, que já vai lhe envolver, não, essa senhora não reconhece. Então, faz o seguinte, já tivemos casos em que a pessoa diz assim, o fraudador diz, transfira todo o dinheiro para minha conta, sou gerente do seu banco, transfira para minha conta porque nós vamos resolver, para que não seja debitado esse valor, e depois nós devolveremos. Imagina. E a pessoa cai. E não importa a instrução da pessoa, se ela tem curso superior, se ela não tem, a depender do envolvimento. E o momento, né? Pegou de peito aberto. A técnica do pânico, ela funciona. A mensagem para você. Você reconhece a compra no valor de tanto, quando não, agora já evoluíram. Ligam, né, pra gente. Isso. É Nubank, é Banco do Brasil, são várias as instituições bancárias. Imagine que isso aconteceu no dia da nossa posse, lá da Depol. Durante a posse, ligaram para mim dizendo, você reconhece uma compra de 5 mil e não sei quantos. Foi o salgadinho aqui da posse, né? Aí, eu disse, como assim? Aí você tá no meio, assim... numa situação, né, que você fica assim, meu Deus, eu não fiz, será que acumularam no meu cartão? Parece que os caras descobrem o momento que você tá que você não pode. Exatamente. Eu não sei, para ele dar um bote. Aí eu simplesmente desliguei, mas você... É a tal história, nem toda hora você está... Prevenido. E assim... uma hora você pode cair.
Vocês têm conhecimento se tem algum site? Porque já me falaram sobre isso, mas eu acabei não me aprofundando, não procurando saber que tem um site que a gente cadastra o nosso número de telefone para não receber nenhuma ligação de 0300. Sim, existe, mas não funciona não. Não, A gente continua recebendo. Tá vendo como A foi importante, gente né? continua recebendo. Eles mudam, né? Não, e assim, não existe. Nós temos os órgãos reguladores, né? Nós temos a Anatel, que faz muita raiva, mas isso aqui é cortado também. Então, assim, não existe uma fiscalização. Então, quem manda... É assustador. Agora, assim, na verdade, qual a melhor forma mesmo de proteger a população é a prevenção. E como é que ela se previne? Sempre se mantendo atualizada sobre os atuais golpes que estão sendo praticados. Porque como é dinâmico, né? Então, começou lá com SMS, depois migra para um link, depois volta para o spoofing, que é a máscara, o número, né, da sua instituição bancária mascarado. E depois tem uma técnica nova. Então, assim, qual é a melhor forma de se proteger? Sempre se mantendo informado acerca das fraudes. Nunca sequer atender ligação de número que você não conhece, porque eles estão fazendo golpe de simular que quando você atende a ligação por vídeo, né, aparece uma pessoa aí sem roupa, já faz o print da tela com você, já começa a te chantagear. E assim, são coisas Isso é assustadoras. importante, até esclareça um pouquinho mais sobre isso, por exemplo, o modus operandi, porque isso aqui, esse canal de comunicação nosso é um canal de utilidade pública. Sim. Então, as pessoas que estão assistindo, acompanhando o nosso Delegados na Escuta, muitas pessoas, inclusive, têm dado feedback de que têm sido muito instrutivos, que têm aprendido bastante, né, de como se prevenir dessas situações. Explica pra gente um pouquinho. Aproveitar, inclusive, já aproveitar essa oportunidade e fazer um pedido para que você sempre nos informe, a nós aqui da Depol, sobre os novos uns módulos. Para que a gente possa fazer posts, divulgar no nosso Facebook, no nosso Instagram. Fantástico. Né? Porque a ideia é essa, a gente realmente fazer um serviço de utilidade pública, né? Para que seja útil para as pessoas. Perfeito. A extorsão tem acontecido muito desse tipo de tem os crimes em que os homens são os preferidos, né? Então, a vítima, ela é escolhida nas redes sociais. E Facebook, geralmente é a pessoa mais velha e tá ali solitária, carente, então ela vai ali, uma pessoa do nada pede para seguir um desconhecido, ele aceita. E aí começa, vamos pro WhatsApp, aí sai do Instagram, do Instagram, do Facebook, né? Hoje tá mais em desuso o Facebook, mas enfim, e vai pro WhatsApp. No WhatsApp começa, vou te mandar fotos, mande fotos íntimas, e nessa troca, daqui a pouco aparece uma extorsão, que é uma criança, que é pedofilia, que aí aparece a imagem, a figura de um delegado do Rio Grande do Sul, e que vai prender, já mostra uma foto do banner da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mandado de prisão, novamente. Pânico, a técnica do pânico. E é um crime que é muito reprovado socialmente, independente de ser um crime, né? E a pessoa até com mais idade se sente envergonhada, desesperada. Já tivemos casos aqui que a gente já viu uma vítima pagar mais de 100 mil reais e continuar sendo extorquida. Então, qual a orientação? Excelente. Né? Nós não temos objetivo, a polícia não tem objetivo nenhum de julgar a atitude da vítima. A vítima chega ali, ela é vítima, a não ser que ela esteja mentindo. Mas, em caso contrário, ela é vítima. O nosso objetivo, o nosso papel é orientá-la e acolhê-la da melhor forma possível. Então, qual é a primeira orientação? Não pague. Não pague porque não vai parar. E dificilmente ela vai cumprir o que está prometendo. Ou é porque é uma mentira, como o caso da pedofilia, que se trata de uma criança, não é? Ou porque também está em outro país, está fora das fronteiras do Brasil e está ali jogando naquela vítima, como está em trocentas outras, em zilhões de outras, e o que vier de lucro, né, já é um grande lucro. Então, tem que ter muito cuidado a população, né, no uso, né, a sociedade no uso da internet, para se comunicar e socializar. Né, esse engajamento tão querido nas redes sociais, tem que ter muito cuidado, tem que filtrar, tem que ter um padrão de qualidade, vamos dizer assim. Mudando a palavra, seria um padrão, né, de segurança, para que para que possa navegar e se comunicar de forma segura. Até mesmo a etiqueta, né? Dentro das redes sociais. Tem gente que devassa demais a vida, né? Entrega, inclusive, eu digo que às vezes você está ali
na rede social e você já está postando e dizendo onde você está naquele momento. Quer dizer, Inclusive, a situação de elevado risco. Imagino que vários casos de roubo, de furto, também devam ter uma conexão. Né? Eu já ia perguntar até sobre isso para vocês. Inclusive, até de homicídio. Já aconteceu homicídio porque a pessoa postou onde estava, numa praia, e o autor do crime foi lá e praticou o crime. Então, muito cuidado em expor a sua vida, ter um mínimo de cuidado para que não seja alvo realmente de ações, de ações criminosas, de pessoas inescrupulosas que vão usar aquilo contra supostas vítimas que estão ali nas redes sociais. O caso, por exemplo, de roubo ou furto, normalmente furto, né, de joias. Provavelmente são pessoas que já sabem, né, os criminosos, pessoas que já sabem a movimentação dos donos da casa, né, já sabem como é a rotina deles. Eu acho que muitas vezes ficam sabendo até por conta dessa superexposição, né, Tereza? Como é que funciona nessa parte específica de roubos e furtos de joias? Que vocês trabalham muito isso lá no Derócia, né? Acontece às vezes das vítimas viajarem e alardearem que estão viajando, entendeu? Não tomarem os devidos cuidados, não colocarem as joias em cofres, deixarem expostas em locais... Então, assim... De fácil acesso, né? E colocar em lugar de fácil acesso, achando que sua casa está protegida, quando na verdade não está. É possível que pessoas... Hoje ninguém conhece ninguém, então... quanto mais cuidado a pessoa possa ter, né, se blindar, se tem joias, guarda em cofre, tranque quarto, de preferência não avise a todo mundo, não alardeie que vai viajar, não, seja o mais discreto possível. Quando voltar, posta. É assim? Quando voltar, poste. Quando voltar, você pode postar o que você quiser, mas você já está em casa e em segurança, então você tem que ter não deixe chave, cópia de chave com fulano, com ciclano. Embaixo do tapete, dando vacilo. Não, entendeu? São cuidados que a pessoa tem que ter. Outras coisas, assim, por exemplo, as pessoas às vezes estão na rua, andando com celular, caminhando, com telefone de alto valor, conversando, entendeu? Então ali o ladrão, ele só está esperando uma oportunidade. Ele trabalha na oportunidade, ele está ali buscando uma vítima fácil. A gente está distraído, eles não, né? Ali é o trabalho deles, eles estão forçadíssimos. São dedicados, eu até diria, né? Funcionário do mês, exemplo. Cássio contava aqui outra vez que boa parte dos furtos, né, ou até mesmo o roubo de veículos que acontece porque as pessoas vão ao carro distraidamente, entram no carro e não saem direto, ficam no telefone. No meio da rua também acontece isso, né? Pessoas distraídas, conversando. Exatamente, as pessoas têm que ter esse cuidado. E outra coisa, nunca reajam. Aconteceu o crime, perdeu, pronto, acabou. Vamos buscar, depois aciona a polícia. Acione a polícia. O trabalho da polícia é investigar e chegar a autorias quando possível. Mas nunca reajam, porque se reagir, o risco é muito grande. O risco de uma tragédia, né? É importante a gente sempre reforçar isso, mas o pior que eu acho, sabe, Tereza, é que, na verdade, numa hora dessa a gente não sabe qual é a reação da gente. Aí tem que se treinar para tentar ser... A gente tem que procurar absorver essa ideia. Mas é importante que a polícia oriente. Sim, perfeito. É interessante que a polícia oriente, porque, assim, tem gente que tem esse ímpeto mais forte de reagir. Mas é interessante que a polícia sempre diga que não reajam. Por quê? Porque eles não estão ali, eles não estão... Para brincadeira. Eles não têm nada a perder. Entendeu? Cada um tem sua vida, tem sua família. Deixe que a polícia faça o trabalho dela. A polícia vai buscar, vai investigar e vai tentar chegar à autoria. E a gente tem, inclusive, Tereza, assim, muitos casos em que a polícia, eu não sei quantificar, não sei se você também tem essas informações aqui nesse momento para passar, mas o trabalho, a gente pode dizer, os números, eles depõem favoravelmente a nossa polícia de que o trabalho que é feito é um trabalho
cuidadoso e de sucesso. Né? Esses crimes que têm maior complexidade, sempre se tem, na maioria das vezes, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes nós temos um resultado muito favorável de resolução, de recuperação de boa parte do prejuízo. Fala um pouquinho sobre essa sua experiência e também na força-tarefa que provavelmente vocês devem ter lá dentro do departamento. Inclusive, teve um caso em Nossa Senhora do Socorro que causou uma grande comoção, um latrocínio de um vigilante que ele, apesar de não ter reagido, ele entregou o celular, entregou o relógio e ainda assim foi assassinado no local. Os assaltantes, antes desse crime, eles tinham roubado uma moto. E no dia anterior, eles já tinham tentado roubar um motorista de aplicativo. Inclusive, a mesma dupla, efetuado disparo de arma de fogo contra esse motorista de Uber. Nós elucidamos o crime, foi pedida a prisão deles. Um deles foi morto em confronto no cumprimento do mandado lá em Nossa Senhora da Glória, e o outro resolveu se entregar aqui 6 dias depois. Então, o caso foi elucidado, já está na justiça, já está na fase de instrução, mas assim, você imagine que ele entregou. Então, assim, o que a gente alerta à população é que não reaja. Entregue, o risco é grande. Entendeu? E como você falou, né, são profissionais né, dedicados, inclusive, ao trabalho que eles executam, que é o crime. Então, e muitas das vezes, mais uma vez, a população, a vítima está, assim, entretida ou displicentemente andando, e aí é pego de surpresa. E no ímpeto, às vezes, acaba reagindo. É uma coisa que a gente tem que se trabalhar muito. para que isso não instintivamente aconteça. Isso. Né? Infelizmente, a gente, como o Gabriel bem disse, né? A gente tem um índice de elucidação de crimes excelente em Sergipe, né? Felizmente, em todas as delegacias. Mas a verdade é que depois que o bem jurídico, né? E o mais valioso de todos é a vida, né? Ele é tomado, essa satisfação a gente não vai conseguir dar à sociedade, né? É claro que é uma alegria para a gente elucidar um crime, né? A gente se sente realizada, né? Mas o nosso trabalho nunca é 100% satisfatório, exatamente porque o bem jurídico daquela pessoa já foi violado, né? Então, a gente só pode amenizar. E aí eu queria saber, Purezinha, como tem sido as investigações a crimes cibernéticos, que a gente sabe que eles estão cada vez mais especializados, não só no modus operandi, mas como em se blindar. Né? Hoje tem uma facilidade muito grande de fazer um cadastro de um número de celular de fora do Brasil, com dados de pessoas que já morreram, com dados totalmente inexistentes, né, criados. Isso dificulta muito a vida da gente que investiga, né? Como é que tem sido isso no dia a dia lá para vocês? Então, Renata, foi muito boa a sua pergunta, porque assim, agora em abril, né, fez 3 anos que eu tô lá, na DRCC, e a gente percebeu, até fazendo parte de congresso lá em Brasília, que as investigações envolvendo crimes cibernéticos, elas são longas, porque quem dita o ritmo da investigação é ela mesma, não somos nós. A gente segue todos os caminhos possíveis para chegar à elucidação. Mas em se tratando especificamente de crimes cibernéticos, existe uma batalha, uma luta muito grande da polícia, que é na obtenção de informações que às vezes não são difíceis de serem fornecidas, mas os aplicativos, né, as plataformas, melhor, né, de maneira mais genérica falando, por questões de políticas públicas, de privacidade, por questões de interesse privado, que é justamente vender a sua ferramenta de modo satisfatório, elas omitem a informação para a polícia ou exigem a autorização judicial em casos que não cabem pela legislação brasileira. Então, nós temos a nosso desfavor o tempo, porque o tempo que passa, já diz Joel, nosso colega, é a verdade que foge. No meio virtual, ela é mais fungível ainda.
E a gente enfrenta algumas dificuldades, que é justamente das plataformas de fornecer as informações. Quando a gente não se depara, se a gente tem a parceria com a plataforma, com o banco, que é uma coisa interessante, né, que eu estava avaliando recentemente. Você não fala mais em quebra-sigilo bancário sem um telemático, porque é aplicativo. Você vai logar, né? Isso. Então, hoje em dia, o bancário, minha opinião como investigadora, é muito mais satisfatório pela telemática que eu vou receber do que efetivamente da bancária, porque a bancária, as contas vão ser os valores vão ser pulverizados por contas laranja. Não que não vale a pena uma investigação voltada aos titulares de contas laranja, para receberem a devida punição. Mas, assim, aquela investigação original que a gente quer chegar, né, no hub que a gente fala, naquele elo forte da associação, da organização criminosa, a gente vai conseguir muito mais com a telemática. Então, eu falo assim, eu pedi a telemática da bancária, porque a bancária hoje comporta a telemática, né? Porque você vai fazer uma transação, você não vai no seu gerente, você não vai num cash, você vai no seu aplicativo. E ali gera um log, e ali gera uma geolocalização, ali gera tanta informação rica para a investigação, que só de falar já me dá ânimo, assim, eu fico feliz. Os olhinhos brilham. Os olhinhos brilham. E assim, então nossas investigações, a gente tem alguns carro-chefes, né, por assim dizer. Nesses 3 anos, a gente teve 2 investigações bancárias muito fortes, em que prendemos os hackers em outros estados, prendemos pessoas envolvidas aqui em Sergipe e também fora do estado. E teve uma matéria, inclusive, que saiu no âmbito nacional, não foi? Foi. Aí já foi a fraude envolvendo casos de aposta, sites de aposta, que aquela coisa, né? Vou lhe prometer 100% de lucro em um piscar de olhos. E aí, enfim, às vezes... O conto da sereia. Mas, enfim, então a gente tem investigação que dura 9 meses, tem investigação que pode durar 2, 3 anos. O legal é que no curso de cada investigação, é um aprendizado. E aí já serve de estudo de caso para as outras investigações. Porque, veja, a engenharia social ela vai mudar, né? Alguns detalhes vão mudar, mas o que a gente percebe? Que o caminho vai ser aquele, então vai ser o mesmo. Porque eles vão precisar de um telefone para ligar, ainda que seja por WhatsApp, que seja VoIP, que não seja a ligação tradicional, vai precisar de uma rede social, vai precisar de uma conta, vai precisar logar em algum momento, entendeu? E a gente percebeu que em outros estados, até com maior tempo de atuação, com maior, vamos dizer assim, logística, estrutura maior, levam mais tempo do que a gente para fazer a investigação. Então, realmente, a polícia sergipana, né, a polícia civil em especial, posso falar, porque da qual faço parte, é muito preparada. Então, a gente, claro, nós temos muitas coisas a melhorar, muitos detalhes a serem ajustados, mas é um trabalho que é feito, né, brilhante pela polícia, pelos colegas. E é isso, o tempo quem vai dizer a investigação. E nos crimes cibernéticos, realmente, a gente trabalha, às vezes a gente se sente enxugando gelo, porque, poxa, eu queria dar uma satisfação imediata aqui, mas a gente tem que entender qual é o nosso papel. Por isso que, sempre que pede pureza, vamos falar sobre alguma coisa, a semana do crime, né, da lei, do Marco Civil, vamos da internet, vamos falar. A melhor forma de combater um crime é a prevenção, informando-se sobre como acontece as fraudes. Vamos E é isso. melhorar essas informações. A Depol também está aqui para isso. Parceiro. Eu queria aproveitar, por exemplo, para lhe perguntar, você foi falando aí, quando falou das vários recursos, já me ocorreu uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, Renata falou sobre a blindagem, né, que os autores de crime buscam fazer para tentar se evadir da polícia. Como é que tem sido também, lá na delegacia, e depois eu estendo para a própria Tereza também essa pergunta, o uso de cautelares, de perdimento de bens, porque é aquela história de sempre, né? O crime compensa até, na verdade, o objetivo principal dele é a obtenção de lucro, né, de valores. Então, quando a gente quebra o braço financeiro ali da organização, a gente consegue, de fato, perceber que ele é desestimulado. Então, como é que vem sendo utilizado isso? Vocês são acostumados também a representações cautelares de perdimento de bens, de sequestro, para conseguir desestimular os autores? E aí eu já estendo para as duas essa pergunta. Então, a gente, nessas operações que a gente tem feito, né, as que envolvem fraude bancária eletrônica, que envolve muito dinheiro, né, prejuízos de milhões de reais para os correntistas e até para a própria instituição bancária, a gente
faz a investigação, a gente delimita algumas etapas, vem a parte inicial, que é de levantamento de informações em fontes abertas, que vão instruir uma cautelar, com as cautelares de telemática, telefônica, enfim. Uma vez identificada a autoria, a gente solicita, né, de forma bem meiga, que a gente, né, quer ferrar com eles. A gente não quer que venha para Sergipe, então a gente vai fundo, então a gente pede a busca e apreensão, a gente pede o sequestro de bens, o bloqueio de valores também. E, sendo uma vez concedido e apreendidos os bens, a gente já chega a fazer auto de arrecadação, de exploração e arrecadação, quando o bem está ali na posse, mas não está demonstrado assim que é da pessoa. A gente pode, mesmo que não esteja entre os objetos que podem ser sequestrados, a gente faz apreensão pela lavagem de dinheiro, pela organização criminosa, porque aí aquele bem que está com ele não necessariamente precisa ser objeto do crime estelionato, mas é ser objeto do crime lavagem de dinheiro e organização criminosa. E peço também autorização para uso de bens constritos, né? No caso, depois de sequestrados, os bens a gente solicita que, por conta da questão da manutenção, que nós não dispomos de lugares para fazer a cautela, né, a custódia dos bens, a gente pede para usar. No último, agora, a gente pediu para usar o poste, mas a juíza disse que a polícia não tinha condição de manter, não deferiu. Ou seja, não cai na mão dessa baixinha, não. Não, tá. Inclusive, isso não é, Teca. A gente sabe que existe um mito, a produção do programa aqui disse que a brabeza de pureza é inversamente proporcional, não, melhor, inversamente proporcional ao seu favorecimento aí nessa altura e tal. Então o pessoal ficou brabo, essa mulher é braba, né? Não quero mudar essa mulher, não. Na questão da DEROF, não temos tanta... usamos muito cautelares de interceptação, de quebra de sigilo e tudo, e muita busca e apreensão. Sequestro, essas coisas ainda não tivemos a oportunidade, não. Mas quando tivermos a oportunidade, pode deixar que faremos uso, porque eu acho que é muito importante. É pedagógico. É pedagógico, sim. É uma forma de garantir também, né, o ressarcimento da vítima, né? Uma forma mais eficiente, sim, né? Sim. E agora me lembrei de um caso que do uso da plataforma de uma vítima, que não era tão vítima assim, ela vendeu um carro que havia alugado por uma plataforma de internet, vendeu a um rapaz em Arapiraca. Aí a proprietária do veículo recuperou o veículo e aí quem tomou prejuízo, quem comprou o veículo, marcou um encontro com o vendedor aqui em Aracaju. E aí, nesse encontro, ele tentou reaver o dinheiro que havia pago, né? E aí, como a pessoa não pagou, não restituiu o dinheiro, ele efetuou vários disparos de arma de fogo. Chegou para mim como uma tentativa de latrocínio. A vítima não era tão vítima assim. Sim. E aí chegou para mim como uma tentativa de latrocínio. Investigando, no curso da investigação, verificamos que se tratava de uma tentativa de homicídio. E aí já estávamos no curso da investigação, concluímos a investigação e tá aí, na instrução criminal também. Então, assim, é muito comum isso acontecer, entendeu? Usar a internet como meio de praticar o crime. E aí, nesse gancho, né, falando da questão da satisfação da vítima, eu queria saber de vocês como é para lidar com as angústias das vítimas. Porque eu imagino que quando mexe tão forte assim, né, com o nosso patrimônio, o nível de angústia é muito alto, né? Era uma das dificuldades que eu tinha lá no DAGV, né, com os casos que a gente tem lá, e que eu acho que seja um pouco parecido no DEPATRI, né? Porque mexe muito com a pessoa, quando ela se vê naquela situação, né? Ela está comprometida. Então, como é que tem sido para vocês lidar com o emocional das vítimas? Porque vocês devem ser bem pressionadas, né? Veja,
Eu não trabalho com pressão, não. Bota pressão, mas não trabalha com pressão. Não, assim, veja, eu estava falando até, o doutor Rogério teve lá semana passada, né, para a questão do controle externo, e aí tem um formulário. Se tem a parte aí não, como colocar, psicóloga, a polícia é psicóloga, né? A gente acolhe, a gente tem que... é muito psicólogo. E quando é fraude, engraçado, a vítima fica arrasada, porque não botaram arma na câmera, não foram sinceros com ela, tipo, você não está sendo assaltada, não, você está sendo ludibriada. E quando se for idosa, que aí percebe, começa a achar que não está sendo, né, capaz de gerir a própria vida, o caos emocional, ele é tremendo. Então, já lidei com situações que eu estava na minha sala, no plantão, e aí chega o pessoal, Pureza, desça lá para ver, por favor, porque ela não está querendo ouvir a gente falar, não. Aí eu desci uma vez, né, ela era de Angola. Aí a gente pensa que em Sergipe não tem gente estranha, mas tem muito. E ela estava aposentada, ela morou anos em Angola, era brasileira, mas... e se aposentou e estava aqui. E eu dizia, Dona Manuela, o nome dela era Manuela, Dona Manuela, não, mas aí teve hora que senhora, eu estou aqui para lhe ajudar, mas se a senhora não me disser o que aconteceu, eu não vou poder, porque eu preciso entender qual foi a lógica utilizada pelo fraudador para poder te dar o suporte, te orientar da melhor forma para se comportar com a agência, né, com o banco. E aí foi que ela foi aliviando, mas assim, e sai. Muitas das vezes a gente não devolve, porque não tem como, essa parte não nos cabe, né? Mas a pessoa sai acolhida, ela sai satisfeita. Ela sai aliviada, porque foi tratada primeiro, olhando o olho no olho. Isso é o mais importante. Como um ser humano que precisa ser tratado como um ser humano e mais, como uma pessoa que paga seus impostos e que precisa ser bem tratada no local ali onde tem que ser bem tratada. O que a gente não pode dar é o que a gente não tem, nem o que nossa profissão permite. Mas assim, todo o tratamento, além até do que nos caberia, que era simplesmente orientação técnica, e ali a gente faz com todo o carinho e com toda a certeza, se não como profissional, mas como ser humano que nos cabe. Então, assim, existem vítimas que são mais trabalhosas, mas com o tempo a nossa experiência vai dando, né? Você que trabalhou muitos anos com mulher ali, né? Então a gente aprende, é natural da gente lidar com as pessoas. A gente sabe dar limite quando a gente vê que está ultrapassando o limite, porque está já querendo mais do que a gente, né, pode, tem condição de dar. Então, assim, é aquela coisa, é tratar com respeito. Respeito é inegociável, né? E com seriedade. E assim a gente vai nesses 23 anos que nós temos, né? Juntos, né? Desde a Cadepol. Né? E a gente vem conduzindo dessa forma, Deus nos protegendo e a gente fazendo o nosso melhor a cada dia. E também tem outra coisa, assim, por exemplo, a semana passada nós efetuamos a prisão de um latrocida e a família, a irmã da vítima esteve lá e assim agradeceu, porque ali trouxe paz para a família. Então, essa resposta da polícia não é só a polícia prendeu um autor do fato, não. É em receber o familiar, em dar uma resposta, em acolher, em explicar como é que está o caso. Claro que a gente não vai tecer minúcias da investigação, mas dizer, olha, está em andamento, estamos progredindo, dá uma satisfação, isso é muito importante. E ela, ao final, veio e nos agradeceu com os olhinhos cheios de lágrimas. Então, assim, isso é de suma... Isso paga tudo. Isso é gratificante. Muito gratificante. Não são só números, né? São vidas. Pode falar. Não, só para complementar isso, né? Eu acredito, com certeza, essa parte, esse acolhimento, essa atenção especial dada à pessoa, fazer com que ela saia de lá se sentindo um pouco melhor. Sim. Eu acho que às vezes é até mais importante do que o resultado da investigação. Porque, infelizmente, as pessoas já chegam na delegacia achando que vão ser maltratadas, achando que não vão ser bem recebidas. Então, quando elas mesmo sendo vítimas. Mesmo sendo vítimas. Infelizmente, o pensamento das pessoas é esse. É a visão que as pessoas têm de uma delegacia, de uma polícia. Quem de nós aqui nunca ouviu uma vítima chegar e dizer, mas eu nunca vi na delegacia, nunca vi na delegacia. Como assim? Delegacia, hospital, ninguém quer.
Tá, né? Só vai porque tá meio que obrigado. Né? Mas essa frase é repetida Qual delegado que não Diuturnamente. ouviu, diuturnamente. né? Todos nós. É. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente faça isso, né? É como a Pureza disse, estamos aqui já há 23 anos e a gente conhece muito bem o trabalho dos colegas. Eu acho que é importante a gente passar isso para as novas gerações, né? Para que a gente possa colaborar com o aperfeiçoamento do trabalho da polícia, né? Para que as pessoas passem a ter cada vez mais confiança no nosso trabalho, porque isso ajuda muito nas investigações, né? Então, eu acho que é muito gratificante. Eu fico feliz, sabe, de saber que a gente faz parte dessa geração da polícia e que a gente dá esse resultado para as pessoas. E isso, Renata, é muito importante essa sua fala, porque até isso reflete no Disque Denúncia. Sim. Exato. Isso dá uma credibilidade imensa que as pessoas acreditam tanto na polícia que ligam para o Disque Denúncia. O Disque Denúncia 181 é de suma importância para o trabalho, é uma ferramenta extraordinária. E eu costumo dizer que nem a gente, nem nós policiais sabemos quem denunciou, não sabemos de nada, não temos acesso. Nem temos interesse, Nem né? temos Não temos interesse. O que temos interesse é na informação. E a informação chega porque a população confia. Confia. Por quê? Porque a polícia dá um resultado. É importante você falar isso, viu, Tereza? Porque muitas pessoas ainda pensam que se ligar para o Disque Denúncia vão chegar ao nome dela. E vão Ficam com identificá-la, medo, vão expor. identificar, né? Então, Nem a gente que trabalha na polícia tem acesso à identificação do autor. Eu queria aproveitar. É muito comum ainda, Purezinha, a gente ter aquela história do WhatsApp clonado. A gente sabe que não clona, porque senão não pode usar no outro dispositivo. Mas ainda é comum esse tipo de golpe. Ainda. E assim, é aquela questão, né? Poxa, mas né, já está tão batido, mas é o momento que a vítima se encontra, não corre. Então, assim, munido de informações privilegiadas, de uma foto que a vítima, né, ou a vítima em potencial tem numa rede social aberta. E aí pega aquela foto, entra em contato geralmente só com os ascendentes ou descendentes, no máximo colateral, né, de segundo grau. E diz, troquei de número, anote aí. Aí automaticamente anota, já fica lá. O nome é a gente que coloca. Isso. Não é o bandido. Na que coloca, agenda. né? Já coloca lá. Então já vai aparecer a mensagem, já aparecer o nome, a foto com o nome, né? E aí acaba, né, solicitando uma transferência, que está sem dinheiro, que está com problema no banco e solicita uma transferência bancária. Então é muito importante que nesses casos que se repetem, por que se repetem? Porque estão tendo êxito ainda. Enquanto tiver êxito, você imagine que num dia o autor da fraude ele dispare isso para dezenas de milhares de pessoas, vai ter, bote que 10, 20% caiam, já está no lucro, né? É engraçado que duas situações aconteceram. Primeiro, meu sogro recebeu uma ligação, uma mensagem, que isso é uma coisa que eu sempre oriento. Nunca transfira dinheiro sem ligar. A pessoa mandou mensagem, ligue para o telefone fixo. Aliás, eu odeio ligar pelo WhatsApp. E diga a todo mundo que fala comigo, eu tenho problemas emocionais de falar com alguém que liga do WhatsApp. Então eu sempre brinco, liga para o número, conversa com a pessoa e confirma a identidade. Nada de transferir por mensagem. Hoje a inteligência artificial tem copiado inclusive a nossa voz, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não só a voz, a imagem também. Também, né? Então a gente agora tem que criar códigos para se comunicar. Só para Sanduíche de saber presunto e queijo. Não, aqui ainda em Sergipe não, mas já teve, né, em outro estado, não sei se foi São Paulo, a filha tinha acabado de sair de casa e aí a mãe, logo depois veio a ligação com a imagem da filha falando com a mãe, a mesma voz. A mãe desconfiou, por quê? Porque a filha tinha acabado de sair e outra roupa. E aí fez a pergunta que sua filha não tinha como não saber qual era o nome dos cachorros da casa. E aí a pessoa desligou a ligação. Então não é só a voz, a imagem também. Interessantíssimo. Por isso que eu falei, tem um projeto de lei agora em vigor, está em andamento, né? Até o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, uma apresentação dele fantástica, que eu assisti, está no YouTube, em que ele está à frente desse projeto para regulamentar a atuação das plataformas digitais no país e sobre o uso da inteligência artificial, porque veja, o que a gente não pode, né, ir de encontro
nadar contra a correnteza, mas também tem que ter muito cuidado. Limites. Tem a questão da ética no uso, a questão da liberdade de expressão, da privacidade. Então, uma série de fatores que a gente está numa fase de muita transição, muito importante, que a gente realmente não sabe como é que vai acontecer. Existe aí as redes neurais dos, né, que chama da esqueci agora, que é da tecnologia da máquina, que você começa a dar padrões, que é como se fosse um neurônio, você começa a dar do nosso cérebro, você começa a dar padrões e ela começa a desenvolver padrões além dos padrões que a gente passa para ela. Então, existe o medo de que daqui a pouco a gente também seja dominado. Substituída. Não, dominado. A guerra das máquinas, né? A E revolta das máquinas. E a história que você falou, dessa situação, meu sogro recebeu essa mensagem de minha esposa e aí, o que foi que ele fez? Já tinha salvo o Pix dela, transferiu para ela. Aí eu disse, agora perdeu, Playboy, não vai ter como voltar. Já transferiu para ela mesmo, não transferiu para o malandro. Então eu achei que foi bem favorável, mas depois tivemos que devolver. E a outra foi minha mãe, que recebendo essa mensagem, ele disse, olha, meu filho é delegado, faz o seguinte, conversa com ele lá em Sergipe. Então, assim, é curioso como as pessoas, infelizmente, é aquela história do momento, né? Que vem a mensagem, a pessoa está de peito aberto, às vezes recebeu uma notícia ruim no médico, e a cabeça está a mil, e não tem o filtro de raciocinar, de pensar e de ter essa cautela. E aí, depois que acontece uma situação dessa, por exemplo, WhatsApp clonado, quais as providências que a vítima tem que tomar? Veja, a gente fala de perfil falso, né? Porque existe a possibilidade de clonar o WhatsApp, que é quando você toma realmente o aplicativo da pessoa. E aí você tem dois caminhos que eu sempre sugiro na delegacia. Registra a ocorrência, comunica ao perfil, ao WhatsApp, porque veja, uma prestação de serviço, uma relação de consumo aí, né? Porque precisa suspender esse perfil, existe o canal de comunicação, suporte do WhatsApp, você manda o e-mail solicitando, coloca o número de telefone que está sendo utilizado indevidamente com sua foto, com denuncia, DDI, né? mais 55, o DDD e o número, e solicita providências imediatas no sentido de que esse perfil seja cancelado. E a operadora de telefonia também, porque eu entendo que se esse número está ali sendo usado, vinculado à sua foto, é importante que a operadora de telefonia também cancele a utilização desse número, para poder evitar que ele seja também colocado até em outro perfil. Na operadora é comunicado por e-mail, tem um canal de comunicação? Eu sugiro que seja por telefone, porque você gera um número de protocolo e você salva aquele número de protocolo. Excelente. Porque se você for pedir para a operadora, naquele tal dia, você fez aquela comunicação, mais a ligação, mas você dando o número de protocolo, né, ela é obrigada a apresentar essa ligação. Isso tudo são maneiras, porque o judiciário ainda vai ter que se manifestar, vai ser criada jurisprudência mais consolidada em relação a isso. Então, eu digo que a gente tem que sempre estar acionando, porque é algo muito novo e não é uma matéria amigável, né? E existem resistências. Nós, hoje, estamos assim, às vezes a gente diz isso aqui, eu não sei, eu não gosto, eu não quero, mas não temos como não. Faz parte, é como se fosse uma aula de matemática, de português, a gente tem que fazer. Porque quanto menos a gente sabe, mais vulnerável a gente fica, né? Então, é importante a gente acionar, provocar o judiciário para que isso gere uma jurisprudência consolidada. Por quê? Qual é a relação fraca? Qual é a parte fraca na relação, né? Entre um banco e um correntista. Ah, mas o correntista foi quem fez. Sim, mas quem forneceu o serviço ali? Essa é a minha opinião particular. E sempre que eu posso, eu oriento de forma, claro, né, ética a vítima, nesse sentido de se resguardar o máximo que possa. Porque a gente já pegou situações em que a pessoa estava juntando dinheiro para pagar um transplante de um parente e a pessoa vai lá e aciona até um limite de crédito, né? Nem dinheiro que a pessoa tem na conta, entendeu? Então, é muito desesperador, vai ficar pagando. Então, é desesperador e é preciso acionar, provocar o judiciário para que a gente tenha, enquanto a gente não tiver uma jurisprudência pacífica, que já está existindo agora, o STF, STJ, os tribunais aí, do Distrito Federal, já estão se manifestando que quando o aplicativo ele é acionado a suspender e não faz, então ele responde. Então, a gente já está avançando, não tanto solidarizando a responsabilidade também, né? E porque assim, a forma de obrigar que aquela plataforma, assim que foi comunicada, que ela já imediatamente tome as providências, né? Porque aí é que eu digo a vocês, a questão do choque, né? Liberdade de expressão versus, né, essa questão aí da fraude. Por exemplo, você sabe me dizer se está funcionando aquele mecanismo de devolução Perfeito. pelo banco? É o Medipix. O Medipix, é. Então, uma vez caindo num golpe, né? Numa fraude bancária, seja perfil falso de WhatsApp, Instagram hackeado, ou numa fraude bancária, né? Diretamente, puramente falando.
o que é que acontece? Você pode imediatamente solicitar ao banco que acione o Medpix. Em que consiste o Medpix? Consiste em você informando ao banco, à sua instituição financeira, que aquele valor que você transferiu para aquela outra instituição foi produto de fraude. Ele, internamente, no compliance que a gente fala com os bancos, internamente ele aciona, informa outro banco, o destinatário do valor, que olha, esse valor que foi para tal conta aí na sua instituição, esse valor foi oriundo de fraude. E aí o banco que destinatário ele cadastra no sistema, qualquer valor que entre naquela conta, ele vai ser devolvido automaticamente para a conta da vítima, na outra alerta, instituição. né? Como se fosse um alerta. Lançou um alerta. O que às vezes não é legal é que o banco, assim que percebe que aquela conta está sendo usada para fraude, ele suspende, ele bloqueia aquela conta. Então, meio que ele indiretamente viabiliza. Interrompe. Né? Entendeu? Aí, Mas já qualquer aconteceram forma, o casos. dinheiro, ele saiu da conta da vítima e não entrou na conta destinatária. Entra, mas existe aquele período, é rápido. O banco, o próprio sistema de antifraude do banco, ele já percebendo uma movimentação suspeita, ele já pode. O Banco Central, ele baixou uma resolução autorizando que o banco, percebendo que se trata de uma suspeita de fraude, ele tem 72 horas para não consumar a entrada do dinheiro na conta destinatária. Bloqueia, Segura esse valor. Então, assim, isso deu uma maior, vamos dizer assim, elasticidade na atuação do banco para não ser penalizado nem responsabilizado civilmente, né, pelo correntista. E isso dá uma certa, vamos dizer assim, não é o ideal, mas ainda é um mecanismo que a gente pode fazer uso numa situação. Eu já passei por situações que a pessoa, acabei de transferir, foi fraude, e eu fui para tal banco. Aí entra em contato com o banco. Já foi, doutora, já foi para tal banco. Aí divide já em 3 contas. E aí você vai. Pulveriza, né? Pulveriza instantaneamente. Às vezes, quando acontece de alguém conhecido me procurar, né? Porque sabe, né? Que eu sou delegada, me procura, eu caí, minha mãe caiu, então ela falou, olha, eu quero fazer o BO. Eu falei, minha filha, antes de fazer o BO, fale com o gerente do seu banco. É muito mais eficaz. Depois a gente faz o BO, né? Procure falar o mais rápido possível com o seu banco para acionar o MED, né? Exato. Porque se conseguir... E o melhor de eu tenho tudo... algumas situações de pessoas que conseguiram Eu também já tive boas experiências de pessoas que tiveram uma parte do valor devolvido. E assim, a pessoa, o que esse dinheiro voltou para minha conta? Ele botou de volta, se não é ele, é o sistema que né, do banco que é automatizado e volta para sua conta. Na verdade, o grande desafio é que a maioria dos bancos hoje é digital, né? E você não tem mais a figura do gerente, aquele gerente de anos que você tinha aquela conversa, né, ligava. Não tem. Você tem um gerente de relacionamento no aplicativo. Isso. Que não funciona, né? A depender do quanto você tem na conta, né? Como é que você é cliente VIP ou não é. Então, o ideal é que procure registrar isso de uma forma que possa provar que entrou em contato. Meio de comunicação. Entendeu? Banco, né? Um e-mail ou uma mensagem no próprio aplicativo. Né? Cada banco tem a sua norma de acesso, né, do cliente. Então, é importante usar isso, deixar de forma documentada para que depois possa acionar o banco, caso ele se negue, no caso de ser o caso, de devolver o valor. E, Tereza, você é uma moça aí de vários anos de experiência na polícia. Compartilhe com a gente aqui. É um caso curioso. Não precisa ser necessariamente aqui da época do Derof, não. Nesse seu tempo de polícia. Algum caso seu que foi... Assim, você falou aqui de uma investigação que começou como latrocínio, depois você descobriu que era homicídio. Tem algum caso que marcou essa sua jornada aí, desse tempo de polícia, que foi algo que você começou a investigar e descobriu algo totalmente diferente? Algo que marcou você? Nessa jornada foram vários, são tantas emoções. Foram tantas emoções. São vários anos, várias unidades. Eu passei pela DETU, na época que passei pela DETU, eu investiguei aquele crime, aquele fato que foi a queda da árvore de Natal, que foram 4 vítimas. Ali foi algo que marcou também a nossa equipe, foi um fato que chocou, foi algo muito trabalhoso, que chocou a nossa equipe. Depois disso, 9 anos de homicídio, foram muitos casos.
investigamos um caso que também chocou, que foi até um feminicídio, que deu uma repercussão muito grande de um estudante da Universidade Federal de Sergipe, Yasmin, que foi morta por um namorado, foi morta a facadas lá na Coroa do Meio. Ele matou a Yasmin. De fora, né? Não, ele era de fora e aí, segundo ele tinha combinado com ela de se suicidarem, os dois. Romeu e Julieta, né? Só que aí ele matou ela e aí foi tentar se jogar nas pedras lá da Coroa do Meio e acabou não morrendo. Teve um caso que você investigou que foi de uma repercussão, que houve uma ocultação de cadáver, não teve uma situação. Eu ia chegar nesse caso, que esse foi o último caso, na verdade, que eu investiguei. Foi muito interessante esse caso, porque foi o último caso que eu peguei na Homicídios, que foi de um desaparecimento. Chegou pra gente um disque denúncia de um desaparecimento de uma moça no Carnaval de 2021. Eu já estava fazendo a carga, já estava de saída da Homicídios e já estava fazendo a carga da delegacia. Mas a minha equipe é uma equipe pequena e aquela equipe insistente. Abnegada. Aquela equipe que diz assim... Padrão Forçagir, eu conheço. Diga assim, doutora, deixa a gente checar esse denúncia. Aí, eu com tantos afazeres e com tanta coisa para fazer, eu disse assim, como se assim, vai menino, vai lá, vamos procurar o que fazer. Vamos arrumar uma gaveta aqui. Vamos pra rua, vamos para me deixar em paz aqui, me deixa em paz aqui. E eles foram. E quando voltaram parecendo com os olhinhos brilhando, dizendo assim, é verdade, conseguimos a informação. Realmente, ela está desaparecida. Conseguimos o nome dela e ela está desaparecida. E foi assim mesmo como está no Disque Denúncia. No Disque Denúncia dizia que essa moça teria feito uma denúncia no Conselho Tutelar de maus tratos de uma certa jovem lá que maltratava o filho e que, em razão disso, essa jovem teria arquitetado a morte dessa desaparecida. Então, os meninos começaram a investigar e no meio da mudança, e sabe o que é uma mudança de departamento, entregar uma carga de departamento é trabalhoso, né? É monstruoso, porque você tem que fazer uma carga enorme no departamento e naquele tumulto todo, eu tive que fazer várias representações de interceptação telefônica. Você imagina ouvir 500 mil pessoas no apagar das luzes. E ao final, pegamos uma linha de investigação, pegamos um fio da meada. E aí, eu já saindo, eu disse assim, eu vou levar esse caso para a DEROF, porque para não sofrer descontinuidade da investigação. Porque daqui que a equipe que viesse a tomar pé da situação, ia sofrer descontinuidade e ia perder o fio da meada. Levei para a DEROF. Com mais uns 3 meses, nós conseguimos localizar o autor, identificar o autor, pedir prisão, pedir busca e apreensão e localizamos a vítima enterrada num terreno baldio, sabe, na Barra dos Coqueiros, sabe aquele parque eólico ali? Naquela região ali, desértica. Sim. A vítima era da Bahia, não tinha família aqui. Se não fosse esse trabalho abnegado dos policiais, da minha equipe, da minha equipe, em insistir em localizá-la e insistir na apuração do crime,
Até hoje a família nem ia saber se ela estava desaparecida, se ela estava morta ou não. Teria sido o crime perfeito. Teria sido o crime perfeito. Mas encontrou Tereza e sua equipe à frente. E a Polícia Civil de Sergipe. E aí montamos uma operação, contamos com o apoio do DEPATRE. Na época, a diretora era a Viviane Pessoa, ela nos deu todo o apoio. Contamos com toda a equipe, por eles, inclusive, me deu muito apoio num dia. Pense numa operação, eu chego a me arrepio, porque foi uma operação maravilhosa. Contamos com o apoio do Corpo de Bombeiros, levaram os cães farejaram, foram no local exato, entendeu? Onde o corpo estava enterrado. Uma investigação maravilhosa. Tá em instrução. Um dia desse eu tive a audiência, fui chamada para audiência. Mas, assim, a satisfação de ter entregue um trabalho que, se não fosse a polícia, a família não saberia nem que ela estava morta. Não tem preço, não tem preço. Entregar um trabalho desse, né? E você, Terezinha? Então, Tem algum caso a gente fica curioso? não, eu tenho, mas o meu foi bem engraçado. O meu foi assim. Sim, sempre fui pequenininha, mascote da turma, né? Vocês sabem, né? Little. Só no tamanho, porque na ousadia. E na brabeza. E na brabeza. Coisa bem, minha mãe fala que eu sou muito braba. E aí eu tava na época trabalhando no COP lá com roubar banco, né? E tava no cartório, sentada lá, trabalhando, aquela época dos computadores de tubo, né? Pequenininha, sumindo assim na mesa, porque aí chega uma advogada e falou... Aí chegou assim, pois não, aí ela pegou o telefone, não, eu tô aqui com o primeiro emprego, eu tô falando com a menina do primeiro emprego, assim, doutora, sou delegada. Aí ela, doutora, aí desligou o telefone, não, eu pensei que era o primeiro emprego, foi na época que tinha o primeiro emprego, né, que eram os estagiários, eram chamados de primeiro emprego. E assim, foi algo engraçado e várias outras situações em que sempre houve o nome Pureza, que é um nome assim mais velho, que você imagina, né, remete você a uma pessoa, a figura mais velha e quando chega 1,58 m de altura, né, amiga? Mas assim... Isso sem um salto, né? Não uso muito salto, não. Porque, né? Eu já tô assim, só... Mas não é só realmente no tamanho. Porque quem conhece a sua história na polícia, de vocês duas, né? Sabe do tamanho do trabalho que vocês executam. Né? Vocês realmente são orgulho. Não é porque estão aqui hoje, a gente tá puxando o saco de vocês, não. É porque é verdade. Pode puxar, mas é verdade. Quem conhece a polícia sabe do trabalho de excelência de vocês. E hoje a gente está, infelizmente, chegamos ao final. Como a gente já imaginava, o tempo foi curto. Né? A gente ainda tinha muito pano para manga. Já estava com 8 perguntas engatilhadas aqui, mas a produção do programa... A produção do programa diz assim, pá, tempo encerrado, então vamos embora. Que a gente chegou no final e eu estou assim, muito feliz. Foi um bate-papo maravilhoso, né? A coisa fluiu super bem. Tereza, antes de começar, eu não sou acostumada a isso, sou acostumada a entrevista. Eu falei, Tereza, você vai ver. Depois sai a primeira pergunta, a gente não cala mais a boca, não deu outra, né? Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês, por compartilhar esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Quero deixar a Depol à disposição de vocês para poder contribuir com a divulgação dessas informações que são muito importantes, que vai ajudar muitas pessoas. Então, a gente vai querer consolidar essa parceria, né? E, Gabriel, fica à vontade. Porque, na verdade, a gente tem esse papel enquanto associação também, de sermos difusores do conhecimento, fazermos esse papel de instrução da sociedade, até porque, como vocês falaram, a melhor forma é prevenir que o crime aconteça. Então, nesse aspecto de crimes cibernéticos, na própria situação de roubos e furtos, há dicas e orientações que podem ser passadas para que quem está futucando ali o Instagram, outra rede social, ou assistindo algum vídeo nosso no YouTube, a gente tem um projeto aqui na Depol de fazer pílulas desse tipo de informação que a gente possa compartilhar, difundir imensamente aí com a população, para que a gente de fato atue preventivamente, dê menos trabalho à polícia nesse sentido e sejam menos vítimas, né, acompanhando por aí. Mas, no mais, René, agradecer, né, a presença e a exposição maravilhosa dessas colegas que engrandecem a nossa Polícia Civil, que fazem um trabalho com excelência e, acima de tudo, com coração. Então, a gente vê nos olhos e nas palavras delas como elas amam o que fazem,
né, como elas se empenham para trazer o melhor resultado. E lógico, tem muitas coisas que não dependem da gente, mas o que depender de nós, o trabalho será feito com excelência. Então, é agradecer, convidar a todos aqui que nos assistem nesse momento para que assinem o nosso canal, para que compartilhem com pessoas que vocês acreditam que possam querer ouvir esse tipo de informação e que curtam, lógico, para que a gente continue produzindo aqui outros e outros episódios do Delegados na Escuta, esse podcast que, acima de tudo, é informativo. A gente quer estar junto com vocês, acompanhando de perto, cada vez mais, trazendo informação de qualidade e os imiscuindo na sociedade. Obrigado, um forte abraço para vocês. Viu? Isso aí, continuem conosco e até o próximo episódio.